Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, também pelas plataformas digitais, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Um programa que tem como objetivo fazer uma distinção clara entre o que é a ciência e aquilo que pertence ao campo da fé. Nós usamos diversos elementos da ciência como uma abordagem didática, para podermos aprender mais a respeito daquilo que é a palavra do Senhor, também daquilo que é o profético. Bem, no episódio de hoje nós vamos tratar a respeito de um tema que é a genética. Há muitas curiosidades em torno disso e até mesmo poderemos ver o que a palavra de Deus vai nos falar a respeito desta genética. Porque veremos aqui neste episódio que existe sim uma genética do campo biológico, mas temos também uma genética espiritual. Portanto, logo após a vinheta, iniciaremos mais um episódio do programa Ciência e Fé. Amém. Voltamos então para iniciarmos esse episódio e querer saudar aqui o pastor Tiago, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Vamos falar um pouco sobre genética, pastor. Sim. Para mim nem tanto, mas para o Senhor talvez seja um desafio maior, né? Não é muito a minha área, né? Mas o Senhor vai nos dar condições. Engenheiro, tá certo. Mas nós vamos ter um irmão aqui que vai nos ajudar. Eu sou biólogo, mas nós vamos trazer aqui também um especialista da área da genética que vai atuar aqui conosco de forma remota. É o nosso irmão, o diácono Tiago Campos Pereira. Quero apresentar esse irmão, porque ele é membro do grupo Ciência e Fé, e ele é graduado em Ciências Biológicas pela Unicamp, e nesta mesma instituição ele é mestre e doutor em genética, também em biologia molecular, e ele também vai apresentar um pós-doutorado pela Universidade de Cambridge. O Tiago hoje, ele atua como professor da USP, lá de Ribeirão Preto. Ele vai atuar na área da genética molecular. Muito bem, e eu gostaria já, para a gente poder iniciar aqui a nossa conversa, né, pastor, já vou direcionar uma pergunta para o nosso irmão Tiago. No caso dele é Tiago Campos Pereira, sou Tiago Costa. Isso, não ficar confuso, né? Não posso confundir aqui os Tiagos. Mas, meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso programa. E eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta. Para que a gente pudesse começar aqui a nossa conversa, você falasse um pouquinho a respeito da genética, né? O conceito do que é a genética e também, se for possível, trazer um pouquinho da história, né? Daqueles primeiros pesquisadores até aquilo que nós temos nos nossos dias atuais. A paz do Senhor Jesus, pastor, demais irmãos que estão nos assistindo. É uma alegria estarmos aqui presentes para conhecermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. A genética é a ciência que estuda a transmissão das características físicas dos pais para os filhos. Por exemplo, a transmissão da cor do cabelo, da cor dos olhos, da cor da pele, a estatura, o formato do nariz, o formato dos lábios, entre diversas outras características físicas que são passadas dos pais para os filhos. A genética, como ciência, ela surgiu em 1865, a partir dos estudos de um pesquisador e professor chamado Gregor Mendel, que trabalhava com ervilhas em uma região que atualmente pertence à República Tcheca. Infelizmente, o trabalho de Mendel foi, de certa forma, ignorado e ele acabou falecendo sem ter o devido reconhecimento de ser o pai da genética. Os seus estudos foram redescobertos apenas em 1900, quando então a genética como ciência renasceu. Muito bem, né? Então o Tiago já trouxe uma consideração importante, né, para todos nós aqui, que é a respeito da genética. Eu acho bem interessante porque
o Tiago aqui ele mencionou a respeito de Mendel, né, que foi considerado, como ele mesmo disse, o pai da genética. E interessante, sabe, pastor Tiago, porque ele vai trazer Mendel, ele vai estudar ali como que vai acontecer a transmissão das características entre os pais e os filhos. Ele, como o Tiago bem explicou, ele fala ali da utilização das ervilhas e tudo mais. E Mendel, ele faz essas descobertas, mas ele vai falar daquilo que é a transmissão das características, ele vai chamar isso de fatores. Isso porque nos dias de Mendel ele não tinha, né, os conhecimentos que a ciência tem hoje, biologia molecular, da própria genética, mas que esses fatores são os genes, né, são os genes que vão gerar características, né, no nosso organismo, né, que são as características físicas, né, a cor dos olhos, a textura do cabelo, também cor da pele, né? a cor da pele, a estatura, né, que a pessoa pode atingir na fase adulta, né, tudo isso está inserido aí nesse contexto. Muito bem, e para a gente poder esclarecer ainda um pouquinho mais, eu vou fazer uma outra pergunta para o nosso irmão Tiago, para que ele pudesse explicar como que essas características físicas, principalmente ligado a nós, né, no organismo humano, como que essas características físicas elas são transmitidas dos pais para os filhos? A transmissão das características físicas dos pais para os filhos ocorre por meio do nosso material genético, o DNA, que conforme nós podemos ver aqui na imagem, ele tem um aspecto de uma escada em espiral. Esse é o nosso DNA, o nosso material genético. Quando um homem e uma mulher se unem para ter ali uma criança, nós vemos que os pais, eles têm os seus próprios materiais genéticos. Então nós mostramos aqui um pai com 2 moléculas de DNA em azul e a mãe com 2 moléculas de DNA em vermelho. O filho ou a filha, eles recebem metade do seu material genético vem do pai. Então aqui uma dupla hélice, uma molécula de DNA em azul. E a outra metade vem da mãe, aqui em vermelho. De tal forma que nós somos uma mistura dos materiais genéticos do nosso pai e da nossa mãe. O material genético, o DNA, ele contém as informações para as nossas características físicas, como nós falamos, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a estatura. Então essas informações que estavam em nossos pais, em seus materiais genéticos, em seus DNAs, eles passam para os filhos. E assim uma característica passa dos pais para os filhos. Muito bom. Muito boa resposta aí do nosso irmão Tiago, né? Esclareceu bastante aqui para nós, né? E principalmente para os irmãos que estão nos assistindo. E eu gostaria até só para complementar isso que o Tiago trouxe, que é muito importante, se puder colocar aqui na tela a imagem do DNA, que é uma molécula extraordinária, né? Então o Tiago ele nos mostrou exatamente como que acontece essa transmissão das características que vai envolver essa molécula aí, que é a molécula da vida, que é o DNA. É uma molécula extraordinária, pastor, porque ela tem um formato helicoidal. É como se a gente pegasse uma espiral de um caderno, né? Ele tem mais ou menos esse formato. Sim. Só que era como se fosse 2 fitas que estivessem ligadas uma à outra, né? Aí dá esse formato espiral, né? Como se fosse uma escada. Uhum. Então, é uma escada espiralada, vamos dizer assim, né? E essa molécula, ela é extraordinária, por quê? Porque ela contém códigos. Então, todas essas letrinhas que nós estamos observando aqui, né, o T, que representa uma base nitrogenada chamada timina, o A, a adenina, o C, a citosina, o G, a guanina, todo esse conjunto de códigos, né, vão expressar as nossas características. E uma coisa que eu acho muito interessante, sabe, pastor, que é até uma curiosidade, é que essa molécula de DNA, o DNA
humano, quando a gente estica, né, se é possível esticar todo esse DNA, embora ele seja microscópico, ele vai atingir um tamanho aproximado de 2 metros e 10 centímetros. Impressionante, né? Não é incrível isso? Incrível. E aí, quando você vai observar isso da forma como acontece, isso está inserido dentro do núcleo da nossa célula. Como a gente pode observar aqui, tem uma célula e no interior dela temos um núcleo. E esse DNA está ali todo condensado, né? Que forma os nossos cromossomos. Então, essa compactação é que eu acho incrível, né? Eu acho que o senhor, como engenheiro, Sim, é uma coisa inimaginável. Você pegar 2 metros de uma molécula e colocar ela em micrômetros de tamanho. A gente vê a perfeição da obra de Deus, né? Verdade. Quando a gente pega uma situação dessa que é humanamente impossível a gente imaginar isso, Sim. que o DNA que tem 2 metros, você conseguir dobrar, vou usar essa expressão para que fique entendido por todos, né? Sim. Imagina você pegar um papel de 2 metros, dobrar, até ele ficar Verdade. tão pequeno que cabe dentro do núcleo. Exatamente. É só o Senhor mesmo para operar isso. Não é verdade? Então, assim, o que me chama muita atenção também dessa molécula é a espessura que ela tem, né? Porque ela tem 2 metros de comprimento, aproximadamente 2,10, a espessura dela é de 2 nanômetros. Então, assim, é muito pequeno, é muito micro, né? Então, é só para a gente poder ter uma dimensão, porque os irmãos, né, têm uma dimensão, né, o que seria 2 nanômetros, né? Então, você pega 1 milímetro de uma régua, aí você vai partir esse milímetro aí em 1000 pedacinhos. Aí você pega um desses pedacinhos, você tem 1 micrômetro, né, que é como se a gente dividisse 1 milímetro por 1000. Parte de novo. Né? Aí você pega esse pedacinho, vai partir ele de novo, é lá em 1000 pedacinhos. Aí você pega 2 deles, nós temos aí 2 nanômetros. Então, numa espessura como essa, nós vamos ter todas as informações genéticas que vão expressar as características que cada um de nós tem. Né? Então, isso é extraordinário, isso é incrível. É maravilhoso, né? Muito bem. Pastor, agora, olha só, depois dessa explicação que o Tiago ele trouxe para nós, até dessa transmissão das características, né? E como que na palavra de Deus nós vamos ver essa herança, digamos agora uma herança que é espiritual, né? Uma herança genética, mas espiritual. Deus, ele sempre se preocupou com que a herança espiritual, né, aquilo que é o ensinamento do Senhor, fosse passado para o homem através das gerações. É claro que Deus, ao longo da história humana, ele trata isso de formas diferentes. Sim. E aí eu vou trazer aqui um slide aqui sobre a vida na obra criadora, que nós vamos ver que antes do dilúvio, os homens, né, viviam muito, pessoas vivendo assim 900 Sim. anos, 800 anos. É claro que a gente não tem como afirmar se as outras pessoas viviam tanto certo. Assim. Mas esses indivíduos que o Senhor colocou na palavra, eles viveram 800, 900 anos para quê? Para que ele pudesse passar a informação às suas gerações, aos seus filhos, aos seus Sim. netos, mostrando como era o Senhor, como é servir ao Senhor, mostrando mesmo aquele sacrifício inicial que Abel fez. Então esse sacrifício foi passando de geração em geração. E a preocupação do Senhor era essa, para que o homem vivesse, usar essa longevidade do homem, para que fosse passada a informação Sim. para as gerações posteriores. Mas quando a gente chega no dilúvio, alguma coisa acontece, que o Senhor fala assim, olha, até o texto que está ali, Gênesis 6:3, que o Senhor diz, olha, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que Deus estava falando ali? Olha, antes do dilúvio, o Espírito do Senhor, ele contendia contra a mortalidade do homem, para manter o homem vivo, para que ele pudesse transmitir aquilo que era a herança. Então, o Espírito Santo fazia com que essas pessoas vivessem muito tempo, fossem muito longevos, né? Sim, sim. Mas aí o Senhor fala assim, agora não, agora o Espírito ele vai parar de contender contra a mortalidade e a transmissão vai ser passada de uma outra forma. E isso ali próximo do dilúvio, alguma coisa acontece que o homem passa a viver menos, aí nós vemos essa queda do gráfico aí das idades dos patriarcas que são falados na palavra, né? A gente observa isso aqui claramente, né?
Então, a partir do dilúvio, aconteceu alguma coisa que fez com que o homem passasse a viver menos. Aí a gente está falando, claro, que já havia uma profecia aqui, Sim. O Senhor já havia determinado isso, mas aí, né, pastor Tiago, a gente começa a imaginar o que poderia ter ocorrido ou acarretado ao organismo humano, né, neste período. Sim. Então, hoje a gente observa alguns estudos que mostram que o nosso DNA, boa parte dele é constituído de DNA de outros organismos, como, por exemplo, micróbios, bactérias, vírus. Uhum. Então, ao longo do tempo, né, houve situações que ocorreram no nosso material genético que afetou diretamente a vida do homem. Se a gente pudesse, né, se nós pudéssemos pegar o DNA de Adão, né, e fizéssemos aqui uma comparação com o nosso DNA, certamente nós observaríamos uma série de diferenças. Sim. Né? Mas isso não é possível. Mas dentro disso, né, dentro dessa bola que é muito interessante, né, quando a gente vê esse decaimento da idade, né, ao longo das gerações, e a gente vai observando isso, a Bíblia ela sempre se preocupou em mostrar, né, essas genealogias, e a gente vai percebendo que, de fato, alguma coisa ocorreu. E nós sabemos também, sabe, pastor, que no nosso material genético existe um relógio, uma espécie de um relógio molecular, que como se ele determinasse o nosso tempo de vida. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, esse relógio molecular ele vai fazendo as suas marcações. Eu gostaria que o nosso irmão, o Tiago, o doutor Tiago, ele pudesse trazer para nós aqui algumas explicações a respeito disso, né, que se referem aos telômeros. Pode trazer para nós, meu irmão? Sim, de certa forma, nós podemos dizer que o DNA ele funciona como um relógio molecular que marca o nosso tempo de vida e, de certa forma, acaba influenciando o tempo máximo de vida que nós podemos ter. Como que isso funciona? As extremidades do nosso DNA, elas possuem como se fossem certas capas protetoras que protegem as extremidades desses DNAs, do nosso material genético. E é essencial que essa proteção ela permaneça. Porém, ao longo do tempo de vida, ao longo dos anos, e enquanto nós vamos envelhecendo, essas capas nas extremidades do DNA, que são chamadas de telômeros, essas capas vão reduzindo ao longo do tempo. Essa proteção vai diminuindo, os telômeros vão se encurtando. E ao longo dos anos e das décadas, eles vão encurtando de tal forma que eles perdem a capacidade de proteger o DNA. De tal forma que isso pode levar a um problema na função e na funcionalidade da célula, dos tecidos e dos órgãos, até mesmo comprometendo a vida. Então, por isso que nós podemos dizer que o DNA funciona como um relógio molecular, porque as suas extremidades e os telômeros que protegem essas extremidades, elas vão reduzindo com o tempo. É como se fosse um relógio que fosse marcando o tempo. E quando essa proteção, que são os telômeros, elas desaparecem, se encurtam demais, o tempo ele se esgota. E aí os danos no DNA se tornam muito significativos e comprometem a vida. Amém. Glória a Jesus. Né? Voltamos aqui, agradecendo mais uma vez a participação do nosso irmão Tiago Campos Pereira, que trouxe as informações para nós neste episódio. E eu gostaria apenas de complementar isso que o nosso irmão falou, que é a respeito dos telômeros, que é muito interessante, né, pastor? Mas mostrar aqui num quadro o nosso ciclo de desenvolvimento. Porque, como nós bem sabemos, os telômeros, né, como o nosso irmão explicou, ele está lá nas extremidades dos nossos cromossomos. Né? Então, à medida em que as células elas vão se multiplicando, há um desgaste natural,
E, na verdade, esses telômeros, eles funcionam, se a gente for fazer uma analogia, sabe, pastor? Funciona como uma ampulheta. Sim. Então, aqui a gente vai observar ali, lá no cantinho do quadro, um bebê. Né? Então, ali essa ampulheta, o telômero que está ali em laranja, ele está praticamente cheio. Então, nós atingimos ali uma certa idade na infância, ele vai reduzindo na puberdade, na fase adulta ele já reduz bastante, até que chega no envelhecimento, né? Ele desaparece completamente. Né? Então, aqui é só para uma forma didática, para nós mostrarmos aqui que ao longo do desenvolvimento humano, esse relógio molecular vai marcando o nosso tempo. Então, existe um tempo determinado aqui na obra criadora para a vida. Mas nós sabemos, né, pastor, que para o servo de Deus, né, existe um segredo. Sim. Que, embora nós estamos estudando aqui a respeito desta herança genética, essa transmissão que é passada de pais para filho, e isso é temporal. Mas Deus, ele reservou para nós algo que é eterno. Então, existe uma herança, né, uma herança que vem da eternidade, né, que é a fé que o Senhor, ele nos deu, Sim. né, que nos faz cada vez mais estarmos próximos a Ele. Embora o organismo humano, ele é contado, né, para a morte, inevitavelmente, mas existe aí algo que é espiritual, que é um presente de Deus para nós. Então, a gente vê nessa questão o tempo do homem marcado assim para a morte. Certo. Né? Mas o interessante é que Deus não nos fez para morrer. Né? O homem pecou. Sim. E aí a morte passou a fazer parte da nossa existência. Mas o interessante é que o Senhor, ele dá um escape à nossa vida, que é justamente a transmissão de uma genética eterna. Que é quando Jesus vem, ele derrama o seu sangue na cruz, e ele derrama o seu sangue sobre a nossa vida, sobre aquilo que é a igreja fiel. Sim. E aí vai uma transmissão de uma genética que não é terrena. Verdade. Que ela não morre, que ela é uma genética eterna, que faz com que o homem mortal, que está contado o seu tempo para a morte, sim, seja transportado para uma vida eterna com o Senhor. Amém. E isso é só através da genética que vem da eternidade. Verdade. Na nossa genética natural, nós nunca vamos alcançar isso. Mas quando a gente aceita o sacrifício de Jesus e o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós então temos essa genética que veio da eternidade. Verdade. Essa genética, ela precisa ser passada a cada dia. E Deus sempre se preocupou com isso. Porque quando a gente chega lá em Abraão, o homem ele para de ser muito longevo, né? E começa a viver aquilo que é a expectativa de vida nossa hoje, sim, né? E aí Abraão ele tem essa preocupação, a preocupação de transmitir a herança. Ele vai transmitir a herança como? Ele vai chegar para Isaac, vai ensinar Isaac o que é o sacrifício. Sim. Tanto que quando Abraão levou Isaac a ser sacrificado, Isaac já conhecia tudo. Já está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas onde é que está o cordeiro? Então Isaac já sabia como funcionava, né? Mas o Senhor providenciou ali o cordeiro para Isaac. Amém. Abraão também era preocupado com que a esposa de Isaac não saísse da parentela deles. Sim, então sim, ele chega para Eliezer e fala: Eliezer, busca uma noiva para o meu filho que seja da minha parentela. Eliezer faz um propósito com o Senhor e encontra a Rebeca. Então a Rebeca vem da parentela de Abraão para casar com Isaac. E isso tem um significado profético muito grande, que Abraão representa o pai. Isaac representa Jesus. Sim. Eliezer representa o Espírito Santo. E Rebeca é a igreja fiel. Amém. Que ela faz parte da genética, verdade, porque ela tem o sangue de Jesus, sim, sobre a vida dela. É isso mesmo. Então ela faz parte de uma genética que não é dessa vida. É para morar com o Senhor na eternidade, onde essas marcações elas não existem. Existe só o poder de Deus sobre a nossa vida para nos tornar eternos e vivemos eternamente com o Senhor. Exatamente. O que a gente vai observar, né, pastor? O senhor falou essa questão aí do sangue, né? O que existe uma genética, evidentemente, ela está relacionada ao sangue, e o que vai caracterizar, né, muito em relação à família, né? Os irmãos, eles são parecidos, né, porque tem ali características, sim, que foram herdadas do pai, da mãe. E por muitas vezes nós vamos observar nos primos as características que são parecidas entre si. Né? Então nós podemos dizer que nós, como servos de Deus, fazemos parte, né, de uma igreja que tem características
muito parecidas, né, muito próximas, né, e que são características que nós herdamos do Senhor. Sim. Né? Então, a fé nos proporciona isso. O senhor falou, a herança espiritual que é a fé. Né? Glória a Deus. Muito bem. Bom, nós estamos nos aproximando já no final de mais um episódio e eu gostaria de agradecer a participação dos nossos irmãos, despedir aqui do pastor Tiago, pastor, a paz do Senhor. Amém. Até a próxima. Paz do Senhor, os irmãos. No próximo episódio nós daremos continuidade a este tema. A todos, a paz do Senhor Jesus.